Olá, Jaqueline por aqui para mais uma semana de Descobrindo Romanos. Esse livro que tem mudado a vida de homens e mulheres ao longo dos anos. Essa semana vamos para Romanos no capítulo 8. Abra sua Bíblia e vem comigo. Romanos 8:1 começa: Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós já estudamos sobre a justificação, que é quando alguém é declarado justo. A condenação é exatamente o contrário. É quando há uma decisão jurídica que declara uma pessoa culpada naquele caso. Então não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A NVT diz, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Nós já falamos sobre isso, que a lei não é má, mas a lei por si só não é capaz de fazer com que sejamos limpos e sem pecados, né? Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus veio ao mundo, viveu como homem, livre de pecado, para que então ele pudesse morrer no meu e no seu lugar. E aí sim ele pagou o preço que nós deveríamos ter pagos. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quem não quer vida e paz? Mas quantos de nós estamos vivendo na mentalidade da carne? A NVT diz, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A gente não consegue dizer assim, vou ser santo sozinho. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eu e você, se a gente decidir que a partir de hoje a gente vai fazer tudo certo, obedecer tudo à lei, porque eu sou forte, porque eu sou disciplinado, a gente não vai agradar a Deus. Dominados pela carne, é impossível agradar a Deus. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. Graças a Deus. Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em você. Você consegue imaginar que o Espírito que fez com que Cristo voltasse dos mortos, ressuscitasse, habita em você? Você consegue entender a grandeza disso? Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. A NVT diz, vocês não têm que fazer o que a natureza humana lhe pede. Ou seja, você está com vontade, desejo de fazer alguma coisa errada, você não é obrigado a obedecer à natureza humana. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Simples e reto. Se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Ponto final. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Pois vocês não receberam um espírito para que os escravize novamente, para que a gente tenha medo, temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai, Paizinho. É interessante que Paulo usa aqui o termo adota, que era um termo muito conhecido em Roma. E em Roma, basicamente, a adoção ela era necessária para preservar a propriedade. Para isso que existia o termo adoção em Roma. Se a gente pensar antigamente no Brasil, a adoção era um negócio muito mais informal. Alguém largava o filho com o outro, com a avó, com a tia, e não existia toda uma documentação, mas em Roma havia sim essa questão de documentação, porque eles queriam garantir a propriedade, a herança. E havia dois modos principais de adoção. No primeiro, a pessoa adotada ela não mudava o status social, ela continuava onde ela seria. Ela poderia continuar sendo escrava sendo adotada, ela poderia continuar sendo considerada de uma classe social mais baixa. Já o segundo modelo de adoção, ele era muito mais profundo. Essa pessoa passava, a família anterior dela deixava de existir para ela e ela passava a pertencer à nova família. Paulo usa aqui um termo que é no original, que é a adoção, que é a relação pai e filho. É uma palavrinha que tem ali juntinho ruios, filho. Ou seja, nós somos adotados como filho. Deus não simplesmente coloca a gente como agregado na família, nós passamos a ser filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. É muito interessante que, mesmo nós sendo pecadores, Deus escolheu enviar seu filho para morrer no meu e no seu lugar. E daí nos aceitar como filhos amados. E aí nós podemos chamar Deus de paizinho, como Abba Pai. Só que aí a nossa carne, ela ainda tem desejo. Mas nós não somos mais escravos do pecado. E nós podemos escolher não obedecer à carne. Porque o Espírito Santo habita em nós. E mesmo que a nossa carne seja fraca, o Espírito Santo habita em nós. Nós podemos pedir para esse conselheiro, Paracletos, dizendo: Espírito Santo, me ajuda, porque eu não sou escravo do pecado. A carne não manda em mim. Me ajuda a resistir à tentação, para que essa tentação não se torne pecado. Gálatas 5,16 diz: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E a pergunta que eu faço é: e agora como é que eu, Jaqueline, vou fazer para que os desejos da carne morram, que os atos do meu corpo morram? E a resposta é: eu, Jaqueline, não vou fazer. Sozinha eu não consigo. Mas eu consigo sim pedir que o Espírito Santo haja em mim. Eu consigo sim jejuar para que o meu espírito seja fortalecido, a minha carne seja mortificada. No Antigo Testamento, nos períodos antigos, o jejum ele era considerado como uma forma de luto, de tristeza, de saudade. E isso, o jejum também é para isso nós hoje. O jejum é uma forma de dizer: Deus,
estou com saudade de ti. Preciso de você. Vem. Espírito Santo, seja fortalecido. É uma forma da gente silenciar as coisas que estão ao nosso redor, para que a gente possa escutar o Espírito Santo. Então, quando a gente olha para esse trecho de Romanos, nós podemos entender que nós não somos escravos do pecado, que o Espírito Santo habita em nós. Então, nós não precisamos fazer aquilo que a nossa carne deseja, mas eu preciso sim do Espírito Santo. Eu preciso sim estar atento ao que ele fala. E eu preciso sim silenciar as coisas externas. E talvez para isso você precise de oração, precise desligar a TV, desligar o celular, jejuar e pedir: Deus, me ajuda a ouvir a sua voz. Se você ficou até aqui, entenda que jejum não é barganha com Deus, mas é pedir que Deus possa estar cada vez mais audível, cada vez mais presente. Comente aqui embaixo: Abba Pai, Paizinho, porque Deus nos chama para ser seus filhos. E nos vemos na próxima. Até mais!